Fala pessoal, mais um Manotalk aqui. E nessa conversa de hoje eu chamei a minha amiga Clarissa Araripe, que é numeróloga e estuda essa ciência da numerologia. E é um bate-papo bem legal para a gente poder entender um pouco mais do mapa numerológico, da numerologia de um modo geral, e o que isso pode trazer para a gente de benefícios na nossa vida, né? Entender um pouco mais como é que funciona a numerologia de um modo geral, né? Então seja muito bem-vinda. Conta um Daniel. pouco de você e dessa ciência que é a numerologia. Oi, Daniel, o pessoal que está assistindo, tudo bom? Então, em relação à numerologia, né, eu tive um primeiro contato quando eu tinha 20 anos de idade, né? Quando eu fiz o meu primeiro mapa, e que já me chamou muita atenção, porque teve aspectos que só foram fazer sentido mais, assim, para mim, 10 anos depois, quando eu já estava num outro momento, numa outra fase da minha vida. Fiquei aquilo, né, pensando, né, com aquilo na cabeça. Morei um tempo fora, morei em Fortaleza, e depois quando eu voltei para São Paulo, no mês seguinte que eu voltei para São Paulo, eu fiquei sabendo que ia ter uma formação em numerologia. Isso foi em 2012. E aquilo me chamou muita atenção. Na hora que eu soube, né, dessa formação, eu já quis fazer logo, nem titubeei, já, não, vou me inscrever, vou fazer. Porque eu senti um chamado ali, né, senti porque eu já tinha me tocado quando eu fiz o meu mapa numerológico. E aí, na sequência, né, no ano seguinte, eu já comecei a atender de uma maneira mais assim, pontual, um atendimento aqui, outro ali, porque eu tinha meu trabalho fixo. E fiquei nesse processo, né, de trabalho fixo e mais numerologia até 2018. Até que chegou um ponto que eu também já via pelo meu próprio mapa numerológico, que eu vi que realmente tinha que ter um outro movimento, né, de trabalhar focada mesmo no meu propósito de vida. Eu entendi que a numerologia ela faz parte do meu propósito de vida. E aí foi quando realmente eu deixei de ter trabalho fixo para trabalhar unicamente com a numerologia. E o que é a numerologia? É uma ciência, né, que tem como base os estudos de Pitágoras, que foi um grande filósofo dos tempos aí da Grécia Antiga, e que ele entendeu que os números eles são muito mais do que simplesmente para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Né? Então ele viu realmente o lado oculto dos números, porque cada número ele traz um simbolismo, traz um significado que a gente pode utilizar desse significado para benefício humano, né? Para um benefício da humanidade de uma maneira geral. Como? Né? Através do nome completo da pessoa, o nome de nascimento, o nome que está lá na certidão de nascimento, e a data de nascimento. Então, esses dois dados, eles são suficientes para a gente compreender melhor alguns aspectos realmente do ser humano. Né? Então, por exemplo, a essência de cada um, o que traz ali em relação a valores mais intrínsecos, um ideal até de outras vidas, né, de outras encarnações, a gente consegue enxergar no mapa o número da personalidade, né, da forma como a pessoa se expressa no mundo, a missão de vida, que é o principal objetivo a ser cumprido nessa vida, além de também aprendizados, desafios, karmas mesmo de vidas passadas. É um panorama geral da vida que vai pegando vários aspectos. Então tem aspecto pessoal, tem aspecto profissional, familiar, amoroso. Então tudo que tiver aparecendo nesses aspectos dentro do mapa vai sendo falado. Muito bem, então você falou que iniciou com Pitágoras, né? Agora, quem que você aconselha que precisa fazer o mapa? Qual é o perfil da pessoa? Todas as pessoas precisam fazer um mapa? Ou são pessoas que estão precisando de um caminho de vida? Como que você identifica uma pessoa que realmente está precisando fazer um mapa numerológico, por exemplo? Olha, normalmente as pessoas que me procuram são pessoas que estão com alguma questão, né? Assim, seja uma questão pontual, então eu já vi dos dois jeitos. Às vezes é uma questão específica, porque ainda não encontrou alguém para compartilhar a vida, né? Quer entender melhor esse aspecto amoroso, ou não se encontrou profissionalmente falando, quer entender a sua vocação, às vezes já está trabalhando, mas não está feliz no seu trabalho atual. Né? Ou para se entender de uma maneira geral, porque está nessa busca mesmo de autoconhecimento. Então, geralmente é um perfil buscador, e isso vai de pessoas mais jovens, né? Então, assim, eu costumo atender pelo menos com 16 anos de idade a pessoa, assim, que quando eu faço atendimento presencial ou online, né? Então, eu também faço mapa de bebês e de crianças, mas aí eu faço o mapa por escrito, e aí o mapa é para os pais, né? Não é para a própria pessoa. Mas, assim, a partir dos 16 anos, eu já consigo fazer o atendimento, mas aí eu foco mais para a parte
vocacional e profissional, por ser menor de idade. Quando passa a maioridade, aí dependendo também do querer, da busca da pessoa, eu já falo mais coisas. Então aí eu vou para aspectos ligados, como eu falei, a karmas, vidas passadas, lições, aprendizados, que às vezes para um adolescente não é assim algo tão simples, né, de ser digerido, dependendo da idade, da maturidade. Então eu respeito muito isso, a maturidade da pessoa. Mas não tem assim um range de idade, um limite de idade para cima, né? Então já fiz mapa de pessoas de 60 anos, 70 anos, vai da busca, né? Claro, e tem, como eu falei, momentos também que a pessoa vai entender mais o momento atual, que muita gente também me procura para isso, para entender o presente. Às vezes quer fazer uma movimentação importante de vida, quer mudar de cidade, quer mudar de trabalho, quer mudar de relacionamento, enfim. Entendi. Então são pessoas que estão querendo, como você disse, se conhecer melhor, né? Saber, e o mapa ele auxilia a pessoa a descobrir um pouco dela no sentido do passado dela, quem ela já foi, e que tipo de reflexo que isso tem para o presente dela e também para o planejamento futuro, né? Então a pessoa ela consegue identificar em que momento do tempo que ela está. E aí eu fico pensando assim nesse sentido de destino, por exemplo. Como que a numerologia enxerga isso? Como que você estuda isso? Eu fiz o mapa com você, eu achei muito interessante, gostei. E nós tratamos desses 3 tempos, né? Do passado, do presente e do futuro. Mas como que você estuda assim a flexibilidade do destino da pessoa? Como que funciona isso dentro de uma numerologia? É uma indicação de tempo ou é algo que vai acontecer inexoravelmente? Como é que você estuda isso? Boa pergunta, né? Porque às vezes tem pessoas que acham que assim numerologia ou até outras linhas tem uma coisa meio de guru adivinhatório, né? E não é muito a forma como eu trabalho, né? Então eu gosto até bem no início do atendimento eu já falo isso. Olha, eu não faço uma linha determinista no sentido assim de dizer o que a pessoa tem ou o que não tem que fazer. Você não tem que nada, né? Eu gosto de mostrar tendências, possibilidades, inclinações, né, que o mapa mostra, mas assim, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Eu vou dar um exemplo prático, né? Às vezes a pessoa está lá num ano muito favorável para viagens, né? Mas se a pessoa não quiser viajar naquele ano, ela não viaja. Ou um ano muito favorável para ter filhos. E é até bom, às vezes, a pessoa saber, porque às vezes não é o momento que a pessoa quer ter filhos. Então ela pode o quê? Tomar mais cuidado, tá? Então não gosto de fazer uma coisa pontuais. Tem gente que, mas quantos filhos eu vou ter? Mas com que idade eu vou morrer? Um exemplo, né? Não faço esse tipo de análise. Por quê? Porque interfere muito aí no livre-arbítrio de cada um, nos caminhos, nas escolhas de cada um. Sempre vou mostrar mais nesse sentido, né? Da pessoa entender o que está mais favorável em determinados períodos. Tem momentos mais específicos do mapa que eu falo, assim, de momentos futuros, ou passado, dependendo da idade da pessoa, que são os apogeus, assim, porque todos nós temos 4 apogeus e 4 desafios correspondentes na nossa vida. E esses apogeus e desafios, eles vêm em ciclos de 9 em 9 anos, o primeiro sempre por volta dos 30 anos, e os demais acompanhando de 9 em 9 anos para frente. Então, assim, para algumas pessoas o primeiro apogeu vem com 27 anos, com 28 anos, outros já com 33 anos, enfim, como eu falei, por volta dos 30 anos. Esses apogeus, eles são marcos de vida. E aí tem apogeus ligados a aspectos diversos. Tem apogeu que é mais para trabalhar emoções, sentimentos, tem apogeus que são muito bons para ganhos materiais, financeiramente falando, muito bons para casamento, para filhos. Então, eu sempre mostro também as possibilidades. E a mesma coisa quanto aos desafios, quanto aos aprendizados que aquela pessoa tem dentro daquele período. Inclusive em questões de saúde também. Então, mas eu sempre mostro o quê? Uma tendência a, né? Não que a pessoa não achar que não, quando chegar naquela idade eu vou ter tal doença ou questão de saúde, enfim. Então, sempre mostrando possibilidades para a pessoa ter um cuidado maior, ter um zelo maior. Por exemplo, eu fico pensando assim, você falou do aspecto de um número que a pessoa tem, que ela traz com ela esse número, e demonstra uma tendência, né? Porque 2 pessoas que têm, vou dar um exemplo, que tem um destaque de um número 6 ou um número 9, em determinada característica da pessoa. 2 pessoas com o mesmo número não necessariamente possuem um destino igual, têm o mesmo sentido de vida. Às vezes são pessoas absolutamente diferentes.
mas indica uma possibilidade, né? Como que é a ligação do nome com o número da pessoa? A questão alfabética com a lógica numérica, né? O meu nome é Daniel, por exemplo. Com o meu nome Daniel, você consegue extrair alguns números. Então, cada letra representa um número, né? Como que funciona isso? Exatamente isso, né? Cada letra corresponde a um número. Então, é um grande código a ser desvendado. Então, assim, uma análise numerológica é como se fosse assim, como se todos nós fôssemos um grande quebra-cabeça, né? E um atendimento, ele vai mostrar as peças, que somos nós, e como que essas peças podem se interligar. E como você falou, né, por mais que tenham duas pessoas com mapas parecidos, como eu já presenciei, né, então posições ali principais com os mesmos números, mas às vezes são pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque mapa não é território. Né? Então, o fato de você ter ali aquela característica não vai necessariamente determinar o seu comportamento, a sua atitude na vida. Porque dentro do mapa, dentro de cada número, existem espirais e espirais dentro do mesmo número. Por exemplo, o número 6, que você falou, né? Você falou do 6 e do 9. O 6 é um número que está muito ligado à responsabilidade, é um número que está muito ligado à família também. Quando a gente traz aí o 6, por exemplo, na missão, então tem pessoas que focam realmente em ter uma família numerosa, né, em se dedicar ali bastante à família ou à comunidade mais próxima. Mas já tem outras pessoas que já vão canalizar esses 6 mais pelo lado da responsabilidade, não necessariamente para ter exclusivamente um foco na família. O 9 ele é o número da doação, da fraternidade, do desapego. Então, alguém que tem uma missão 9 traz muito lado assim de um amar a humanidade, né, de entender as pessoas de uma maneira mais abrangente. O 9 ele é um número muito generalista e, ao mesmo tempo, um número de muita generosidade. Então, pode ter pessoas que, com esse 9, vai viajar muito, né, porque rege viagens, favorece o lado das viagens, mas também favorece o lado da saúde. Então, muitos médicos podem ter aí uma missão 9, ou um caminho de vida 9, que é a estrada prática diária da nossa vida. Então, vai muito dessa forma, né? Um outro exemplo também que fica até mais fácil de entender, com a energia do 5, né? O 5, ele é o número mais energético de todos. Agora, essa energia, ela pode ser canalizada de diversas formas. Então, por exemplo, né? Uma pessoa pode canalizar para uma questão da sexualidade. Já outra pessoa para o lado dos esportes, né? Então, a pessoa muito esportiva, ou para atividade física, para academia, ou mesmo para cura. Então, tem gente que às vezes canaliza a energia para cura. Então, por isso que duas pessoas podem ter os mesmos números, mas ter atitudes, características diferentes por conta de em que momento que ela está vibrando dentro daquela energia. Porque, assim, todos os números, eles têm pelo menos dois lados. Tem o lado luz, que são as características mais positivas, e tem o lado sombra. O que é o lado sombra? É quando a pessoa não está segura. Quando não está assim, no eixo normal de atuação, aí é sujeito a manifestar mais o lado sombra. Isso principalmente na nossa essência, que é o que a gente chama de número de alma, né, que são os valores mais intrínsecos, nossa busca aí mais antiga, que reflete também já uma busca de uma outra vida, uma outra encarnação, e também na nossa personalidade. Uma coisa que eu também fiquei pensando, que eu quero te perguntar assim, por exemplo, o meu nome era para ser Davi, até assim, próximo de eu nascer ia ser Davi, e aí depois mudou, aí colocou Daniel, ainda colocaram um nome composto junto, que não estava na programação. O nome composto ele só foi realizado na hora do registro mesmo, né? E aí, assim, aí começou a valer, né? Na hora do registro começou a valer o nome composto. Como que funciona isso? Porque pela numerologia você estuda o passado da pessoa, o presente e o futuro. Então eu vim com uns aspectos numerológicos que você me contou, quais são e tudo mais, de acordo com o meu nome e com a minha data de nascimento. Agora, mas e se eu tivesse outro nome? Eu teria outra característica? Como que determina isso? Quando começa a valer? É antes? O nome já vem com a pessoa, ou o aspecto numerológico começa a valer quando recebe aquele nome? Como que funciona isso? Olha, acontece muito, assim, dos pais, às vezes, sonharem com o nome, ou mesmo de sentirem a presença. Então, já fiz um mapa uma vez de uma família, né? Eu faço um mapa também de análise do nome do bebê, né? Inclusive, ele funciona em duas partes. O primeiro momento é antes do bebê nascer, né? Quando os pais estão decidindo o nome, não que eu vá determinar qual vai ser o nome. Isso eu já falo logo de início para os pais, que quem determina, de fato,
O nome daquele espírito é o próprio espírito, não é nem eu, nem nenhuma pessoa que vai estar fazendo ali a orientação, né, numerológica ou outro tipo de análise, nem os pais, e sim a própria criança. Ela dá seu jeito, aquele espírito que fica ali próximo dos pais, né, acompanhando antes de nascer de fato, antes de encarnar de fato, que vai dar um jeito, né? E interessante desse casal que eu atendi uma vez, porque a mãe, ela queria um outro nome, mas vinha muito para ela que era um outro nome, que nem era um nome que ela gostava tanto, assim, gosto pessoal, mas assim, como se fosse aquele espírito dizendo, ó, meu nome não é esse que você está querendo, é esse outro que eu estou te dizendo. E na hora do registro é que a gente vai ver realmente qual vai ser as características específicas daquele espírito. Então, no teu caso, né, se você fosse Davi, não seria você, seria uma outra espírito, seria uma outra pessoa, porque você tinha que ter o nome que você tem. E também não podia ser só Daniel, tinha que ter um nome e um segundo nome, para trazer todas as características, toda a bagagem que o seu espírito tem, que o seu espírito traz. E assim, tem muitas pessoas, às vezes, que querem mudar o nome depois de registro. O registro já é um reflexo daquele espírito. Se a pessoa muda num outro momento, pode até gerar uma influência na vida da pessoa, pode, mas ela nunca vai deixar de ter aquelas características originais. Inclusive, tem muitas pessoas que falam assim, mas teve um erro no cartório, a pessoa na hora de registrar, né, mudou uma letra, um sobrenome, tirou um sobrenome, incluiu um sobrenome, acontece muito isso, já ouvi muito histórias assim, e o que eu falo, não existe acaso, nada é por acaso, tem um sentido de ser. Teve uma outra mãe também que eu fiz um atendimento, que ela já estava certa do primeiro nome do filho dela, não, tinha que ser aquele nome e tudo. E fiz a análise, e inclusive, como eu falei, em duas partes. Por que é em duas partes? Então, eu apresento a energia das possibilidades dos nomes no primeiro momento, quando a mãe ainda está gestante, para eles entenderem como que funciona, né? Mas eu sempre falo, para respeitar os sinais, observar os sinais, que foi algo que eu fiz com a minha filha, né? Eu tenho uma filha, né, de 1 ano e 3 meses, e eu respeitei muito isso, assim, da gente esperar nascer, olhar para ela, ver se realmente o nome que a gente pensou tem mesmo a energia dela, né? Tanto que quando ela nasceu, meu marido falava muito assim, filha, para de chorar, e nada. Aí, filha, para de chorar, e nada, não parava. Aí ele, Maria, para de chorar, aí ela parou. Então foi mais uma confirmação, dentre outras também que aconteceram, de pessoas que tiveram uma visão de alguma maneira, né? Sonharam com esse nome, falaram pra gente, sem saber que já era o nome que a gente estava querendo. Mais de uma pessoa aconteceu isso. Então, por isso que eu falo que o espírito dá seus sinais. Então, em relação àquela mãe que eu falei, né, que estava lá muito certo do primeiro nome, eles já sabiam, queriam aquele primeiro nome, ok. Nasceu a criança, nasceu até um pouco antes do que estava prevendo, porque mesmo que tenha, às vezes, uma data planejada, né, assim, acontece muito, né, os pais às vezes quererem fazer uma cesariana e agendar o parto. Mas se não for para nascer naquele dia, o espírito ele vai dar seu jeito de vir antes, ou de passar da meia-noite, vir no outro dia. Tem também o sentido da data de nascimento, o dia que a gente nasce, ele tem assim um acordo natalício, ele está ligado a um elemento espiritual ao qual aquele espírito pertence, e já também mostra uma inclinação profissional original daquele ser. Quando ela foi registrar, sim, sentiu que não era só aquele nome. Isso porque eles já estavam super certos, inclusive anunciando para outras pessoas. Então tinha um segundo nome, um nome composto. Aí ela me falou, olha, nasceu, mas aí na hora de registrar, a gente sentiu que tinha mais um nome. É o espírito, de alguma maneira, mostrando que não era para ser só daquele jeito, o nome dele. E aí eu refiz, né, a análise também com a data de nascimento. E aí, quando eu falei para ela, foi até assim, mais emocionante, inclusive, porque ficou até um mapa que trouxe assim, mais características mais a ver até com os próprios pais. Então, tem esse movimento mesmo, né? Da gente estar ligado aos sinais, de estar captando, e não só por uma coisa racional, né? Porque na numerologia é melhor tal o nome, melhor do que aquele outro, por causa desse aspecto, desse outro aspecto. Tem o lado energético, o lado espiritual de um nascimento de uma criança. E isso também, às vezes, a pessoa, às vezes, sem saber, né? Porque, por exemplo, como você falou da data de nascimento, tem parto normal e tem parto programado, né? Então, até nos partos programados, você vê que também faz parte desse plano, digamos assim, né?
Não é uma coisa por acaso, né? Porque a gente que estuda a espiritualidade no modo geral e estuda os mistérios, a gente vê que não tem isso de por acaso, né? Então, até quando a pessoa planeja um parto, vai nascer em tal dia, em tal horário, está dentro de uma programação para ela poder realmente ter as características que ela precisa ter e cumprir aquela missão que ela precisa cumprir, né? É assim que você vê também? É isso mesmo. E às vezes até assim, programou em tal data e nasceu tal data. Porque era para ser aquela data mesmo. Então, de alguma maneira, também os pais podem ter recebido que a data tinha que ser aquela. Uma coisa legal que você falou é que você faz mapa, por exemplo, para crianças recém-nascidas, para apresentar para os pais, né? E você tem atendido também pessoas, por exemplo, a partir de 16 anos. O que é uma coisa muito legal, porque o que a gente vê muito são pessoas jovens sem saber o que vai ser da vida, né? Sem exatamente saber o que veio fazer no mundo. Então, quando a gente vê pessoas novas, com 16 anos, 17 anos, 18 anos, querendo entender quem ela é, quais as características que ela tem, o que ela veio fazer no mundo, né? É uma coisa muito legal. Então, o mapa numerológico também pode auxiliar a pessoa num projeto de vida, por exemplo. Pode, com certeza. São momentos, né? Então, às vezes a pessoa está lá vivendo uma questão atual, uma situação atual, mas ela já está com planejamento a médio e longo prazo de realizar um movimento na vida, às vezes mudar de país, né? Às vezes ter uma guinada profissional, de sair de um ramo de atuação e ir para outro ramo de atuação. Então, a gente consegue identificar no mapa, os períodos ficam mais favoráveis para isso. Sempre mostrando, olha, aqui fica favorável por esse motivo, aqui também fica favorável por esse motivo. Então, para a pessoa também ter possibilidades. Então, ela pode ver um âmbito geral da vida dela e ela pode, por exemplo, ver aspectos particulares, né? O ano que vem eu quero fazer um intercâmbio. É um momento propício para isso, ou eu adio um pouco mais, né? Tem esse sentido também, de um planejamento mais a curto prazo também, né? Sim, sim. E a gente consegue ver até momentos mais adequados para cirurgias. Tem períodos específicos que a gente não recomenda a pessoa fazer cirurgias. Seja, às vezes tem um ano que fica mais favorável, ou mesmo dentro do ano que a pessoa está, qual é o mês que fica mais favorável. Se a pessoa tem essa possibilidade de escolher, que às vezes não é o caso, né? Às vezes é uma cirurgia de urgência e tudo. Se ela pode escolher, tem possibilidades melhores, né? Assim como o casamento. Tem números que são mais favoráveis da pessoa casar do que outro, para trazer mais facilidade no casamento, por exemplo. Eu tenho desenvolvido um estudo também, porque assim, tem algumas pessoas que acham que o filho ou a filha é alguém que já da própria família, é um avô, é uma bisavó, e de ter, inclusive, alguns indícios para isso. Então, esse estudo se baseia justamente no quê? No comparativo desses dois mapas. Desse espírito que é supostamente o mesmo espírito, mas em movimentos aí diferentes de vida. Então, que foi um avô, que foi um bisavô daquela pessoa, né? Então, tanto de alguém que hoje é criança, como alguém que hoje já é um adulto. E bem interessante, assim, perceber. É um estudo ainda, porque eu ainda tenho poucos exemplos, cases reais, né, de análise. E é uma forma de a gente compreender, assim, por exemplo, uma continuidade. Tem como a gente olhar dentro de dois mapas nesse sentido, uma continuidade. Por exemplo, da pessoa, hoje eu estou com um caminho de vida 6, e aí, numa próxima encarnação minha, vim com um caminho de vida 7. Tem essa possibilidade, né, de ter esse movimento, ou de repente da pessoa vir mais uma vez com um caminho de vida 6, por conta de necessidades de se trabalhar melhor aquele aspecto, como outros aspectos também, em relação ao ano, da pessoa concluir a vida num determinado ano pessoal, e aí, quando vem encarnar de novo, tá numa sequência, né? Continuar ali dentro de uma sequência. Então, é possível a gente identificar isso também através da numerologia, mas é algo, assim, extremamente delicado, extremamente profundo, e por isso que eu falo que é um estudo, né? Não tem nada, assim, conclusivo ainda, mas é muito interessante, né? Observar essa continuidade da vida, né? Que a gente tem, principalmente quem acredita, né? Em reencarnação, para se entender melhor e se conhecer melhor. Bem legal isso. Bem legal. Não conhecia esse aspecto. É uma coisa a se pensar mesmo, né? Bem interessante. Só para ficar bem claro para mim. Então, o número que a pessoa tem, que se apresenta para ela, cada número vibra de um jeito. E a numerologia estuda o que cada vibração de número influencia na realidade dessa pessoa. É esse o sentido também? Isso. Tem essa análise de cada número.
e também atrelado às posições, às análises dentro do próprio mapa. Então, por exemplo, aquele número na personalidade, na missão, aquele número como um aprendizado, porque, como eu falei, existe também possibilidade de ter lições kármicas, né? Aprendizados daquela encarnação e relacionado a determinado número, ou desafios com aquele número, mas vai muito de aonde que esse número está dentro do mapa. Muito bom, muito grato aí pelos esclarecimentos. Achei muito rica essa nossa conversa. Gostei muito, entendi mais e eu vou novamente reler as anotações do mapa que você fez, que tem umas coisas bem legais lá para eu entender mais de mim mesmo, que eu preciso muito entender eu mesmo, sabe? Eu quero agradecer a sua presença e sugerir para as pessoas que estão querendo conhecer a si mesmo, saber a sua missão de vida, saber um momento adequado para ter algum planejamento na vida, que procure aqui a minha amiga Clarissa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dados dela, para poder fazer essa consulta, que com certeza será uma coisa bem legal. Então, muito grato, viu, pela sua disponibilidade. Gratidão, Daniel. Eu que agradeço. Muito bom, tá? Podendo esclarecer, trazer mais autoconhecimento, né, para as pessoas através de uma ferramenta tão séria, né, e tão profunda ao mesmo tempo, que é a numerologia. Gratidão. Legal, grato, viu? Tudo de bom para você, viu? Também. Até mais.